Estamos de volta aqui com o último bloco e fica sempre assim aquele gostinho de quero mais. Todo último bloco a gente fica aqui já imaginando um próximo programa com o convidado, né? E aqui no nosso bate-papo aqui, nos intervalos, aí mesmo é que a gente fica com mais dúvidas ainda de questões que a gente vai discutindo aí, tá? E eu já gostaria de fazer a seguinte pergunta para a doutora. Um exemplo aqui. Sou jovem e tive o AVC. Estou com o lado paralisado. Voltarei a andar? A gente precisa avaliar a localização que teve, né, esse AVC, em qual parte do cérebro que foi afetado, se foi um AVC isquêmico, hemorrágico, e o que ele vai trazer de alteração. Isso a gente só consegue identificar após uns dias. Imediatamente não tem como dizer para esse paciente se ele vai conseguir voltar a caminhar. Claro que, como fisioterapeuta, o nosso objetivo é trazer esse paciente à funcionalidade. Se ele não conseguir ter uma marcha normal, né, com um padrão de marcha normal, voltar ao que era antes, mas pelo menos o mais próximo do funcional possível, para que ele consiga ter uma independência. Assim que eu cheguei aqui em Marabá, aconteceu isso, né, de ter um paciente jovem, né, ele tinha sobrepeso, e me chamaram para fazer fisioterapia nele domiciliar. E é um paciente que eu tenho assim muito carinho por ele, pela esposa, né, os familiares. E primeira pergunta que ele me fez: eu vou voltar a andar? Eu vou conseguir andar? Falei: normalzinho, igual você andava, tudo direitinho, eu não te garanto, mas de pé eu te deixo. Nem que você ande com auxílio, né, de um dispositivo, mas você vai deambular, né? Foi uma intervenção precoce, claro que esse foi um caso específico, não são todos os pacientes que sofrem, né, que têm um AVC que vai conseguir executar. Então, vai depender do grau da lesão e aonde foi afetado, se tem comprometimento ou não. Tem muitos pacientes que nem chega a ter comprometimento, né? Não fica hemiplégico ou hemiparético, que é a metade do corpo com sequela, né? Alguns simplesmente voltam, perde um pouquinho de força muscular, mas consegue voltar à atividade normal. Então, depende muito de como que esse paciente vai estar e de como que foi esse AVC dele. Interessante, né? E tem uma outra pergunta aqui que diz assim: sofri um acidente de trabalho e tive queimadura de 3º grau na mão. Vou conseguir pegar o copo novamente? Conseguir pegar um copo? Como eu falei, né? A fisioterapia, nós fisioterapeutas, a gente visa a parte funcional desse paciente, né? Tudo vai à questão de avaliação. Precisamos avaliar o que foi comprometido, o que comprometeu, quais os movimentos que ficaram prejudicados, que ficaram limitados, né, para você ter, se esse paciente vai conseguir fazer uma apreensão, né, uma oposição dos dedos, que é encostar o polegar nos outros dedos. Tem paciente que não consegue, tem fraqueza muscular, não consegue segurar uma folha. O paciente em questão, a gente precisa verificar, né, se provavelmente ele teve um desgaste muito grande, né, uma queimadura muito grande. Então, ele perdeu essa mobilidade interfalangiana dos metacarpos, né? Então, assim, vai depender tudo da avaliação. Se necessário, a gente indica esse paciente para ele, se vai precisar fazer os cortes em Z para melhorar essa amplitude de movimento, o uso de luvas para proteger do sol, mas sim, o nosso objetivo sempre é devolver a função desse paciente, pelo menos o mais próximo do que era possível. E quanto mais cedo a essa intervenção, muito melhor, né, nessa abordagem. Isso, quanto mais cedo a procura, né, do tratamento, mais fácil é, menos doloroso é um processo, porque depois que você já está
se você fibrosado, cicatrizado, para você mexer, fazer uma mobilidade, ganhar uma mobilidade, quando eu falo mobilidade, é mexer, fazer essas dobrinhas, né? Fazer com que tenha um ângulo no movimento, é mais difícil, né? Então, um paciente que fica muito tempo acamado, né, imobilizado, ele fica com a rigidez articular. E aí se torna doloroso o processo de restabelecer. Tem uma pergunta aqui bem interessante também, que é a respeito da síndrome de Guillain-Barré. Aí, dentro disso, eu queria que tu explicasse um pouquinho sobre o que é essa síndrome, que é para que o nosso telespectador possa entender um pouco mais a pergunta. Meu filho foi diagnosticado com síndrome de Guillain-Barré. Está totalmente dependente, não tem expressão facial. Ele vai voltar ao normal? Após quantas sessões ele pode voltar ao normal? A síndrome de Guillain-Barré, né, ela causa uma fraqueza muscular generalizada. Ela começa tendo a fraqueza, vem subindo, começa dos pés, né? Então ela vem da parte caudal para a parte encefálica, vem dos pés, sentido pé, cabeça. Então, vai tendo essa fraqueza muscular, o paciente pode vir a óbito, porque vai gerar uma fraqueza da musculatura respiratória, de todos, vai muito do grau de como está e se esse paciente vai iniciar o tratamento precoce ou não, a intervenção de forma precoce ou não. Então, ele tendo fraqueza muscular, ele pode perder a questão de mímica facial, né, a capacidade de deglutir, de executar suas atividades diárias. Então, assim, a Guillain-Barré, geralmente, né, acontece, nós tivemos um pequeno surto no Brasil, eu acho que 2015, 2016, se eu não me engano, teve vários casos, né, aqui em Marabá, principalmente, teve vários casos de Guillain-Barré. Eu tive uns 4, 5 pacientes. Assim, eu falo vários porque até então não tinha tantos, né? Sem querer interromper, mas eu me lembro de alguns casos de Guillain-Barré na época que eu trabalhava na UTI do regional. E lá a gente, nós tivemos, eu lembro assim, pelo menos de uns 2 casos que nós tivemos lá, na época que eu trabalhei lá. Parece que estava associada a Zika vírus na época, tinha uma certa associação com uma dessas viroses, né? A associação com a virose. Geralmente, né, esses pacientes em questão, em que eu atendi, eles relataram que tiveram infecção intestinal e logo após começou a ter os sintomas de fraqueza muscular e foi perdendo força, foi perdendo a capacidade de caminhar, de deambular e foram observar, né, ir atrás de uma intervenção maior de tratamento, de saber o que é, quando começou a cometer a parte respiratória. E aí pode, né, vai para UTI, pode vir a óbito. Então, o paciente fica muito dependente. Eu tive uma jovem, né, um adulto jovem com Guillain-Barré, e atendi uma criança que para mim foi algo que tocou muito meu coração, assim, que era da idade do meu filho na época, e me doía ver essa mãe chegando com essa criança para atendimento, porque o atendimento, imagina, colocar uma criança, o atendimento todos os dias, sair da casinha dele, já não pode ir para a escola, não pode jogar futebol, uma criança que não totalmente ativa e se encontra ali dependente. A criança em posição fetal, de não conseguir segurar uma folha de papel nas mãos, assim. Então, para mim foi muito pessoal esse tratamento, né? E quantas sessões ele ficou comigo entre tratamento do início, ficou uns 4 meses. E a gente sempre, eu colocava metas, né? Porque trabalhar com o adulto entende que precisa fazer isso, que é doloroso, que ele vai se cansar, ele entende que ele precisa fazer certas coisas em casa, porque o tratamento fisioterapêutico não depende só do fisioterapeuta, depende do paciente, do que ele vai ajudar, do que ele vai fazer em casa, né? Ele não fica 24 horas, muito tempo ali dentro do consultório de fisioterapia sendo atendido. Então, as orientações que a gente passa
deve ser seguida para o tratamento ter um bom resultado. E esse menininho em questão, eu usava muito, a gente conversava muito, né? Carrinho da Hot Wheels, então eu pegava do meu filho, levava para o consultório praticamente todos os dias. Colocava sempre um brinquedinho. Tia, deixa eu pegar. Só no dia que você conseguir fazer isso. Então, ia estabelecendo metas para essa criança. Biscoito, eu nem gostava de comer biscoito, bolachinha recheada, mas levava para a gente comer junto, que assim ele deixava eu fazer os alongamentos, fazer todo o tratamento que eu precisava, porque era doloroso, ele sentia muita dor. Então, para mim, foi uma vitória muito grande quando esse paciente falou assim: tia, eu quero te mostrar uma coisa. E ele simplesmente levantou sozinho da maca, assim, todo fraquinho ainda, mas levantou. Para nós, né, assim, foi muito emocionante. Eu fiquei assim, era a idade do meu filho, então eu me via muito como a mãe daquela criança. E era muito interessante, assim, que ele afetou também a parte facial, ele perdeu expressão facial, a fraqueza muscular dele, você não sabia quando a gente começou, quando ele estava sorrindo, quando ele estava chorando, né? Então, ele não tinha uma expressão facial nenhuma. Quando ele começou a dar um sorriso, ele falava: tia, olha só, deixa eu te mostrar. Então, ele sempre vinha as conquistas, mas é aquele negócio, é um trabalhinho de formiguinha. E muitas vezes quem trabalha, atende na área de pediátrica, né, sabe que a gente tem que deixar um pouco o emocional de lado para poder fazer o que é necessário. Porque se a gente tiver muita dó do paciente e querer poupar, a gente não consegue não vai conseguir um progresso, uma evolução. Mas, assim, a gente tem que ser humano também, né? E buscar o atendimento individualizado, respeitando os limites desse paciente, incentivando, procurando formas de incentivar nesse tratamento. Nesse caso, assim, vale o alerta para quem está nos assistindo de perceber qualquer dificuldade dessa, né? Uma fraqueza, seja no pé, seja alguma parestesia, sei lá, alguma dificuldade na sensibilidade, procurar logo um atendimento, porque isso influencia na recuperação, na possível recuperação? Sim, com certeza. Se você é diagnosticado precocemente, muito mais fácil você começar um tratamento mais cedo do que tardiamente, né? Então, assim, independente de ser Guillain-Barré ou qualquer outra patologia, é muito importante a intervenção precoce, né? Principalmente para o paciente, que vai ter menos, a sequela vai ser menor e a chance de recuperação, de tempo de tratamento também vai ser menor. Então, vai ser um caminho mais fácil, né? Só que a gente não tem essa percepção de que, estou sentindo uma parestesia, deve que não é nada, vai ver que é um sapato que eu calcei errado, vai ver que estou fraca assim, estou sentindo essa fraqueza porque eu não estou comendo direito, não estou fazendo isso. Então, assim, a gente tem que observar, prestar um pouco mais de atenção no nosso corpo. O nosso corpo fala, né? Então, quando tem algo de errado, o nosso corpo avisa. A gente tem que saber ler, entender, conhecer o nosso corpo para prestar um pouco mais de atenção e dar essa assistência. Essa aqui agora, né? Tem uma aqui, inclusive, interessante. Diz assim: sou idoso, dói a coluna, joelhos, tornozelos, dói tudo. Vou ficar curado fazendo fisioterapia? Isso aí para a população idosa, né? Sim. Que acho que não tem mais jeito, assim. Cura você não tem, né? Porque o idoso ele já sofre, né? Nós sofremos um processo de envelhecimento fisiológico. Nós já temos um desgaste fisiológico do nosso corpo. Não tem como ficar com 20 anos para o resto da vida, né? Então, assim, o nosso corpo ele se desgasta. Ele vai ter, sim, alteração nas cartilagens, alterações posturais, vai ter alterações musculares em todos os sistemas, faz parte do processo de envelhecimento, né? O paciente não tem cura, a gente evita, né, previne o avanço de tais patologias, faz com que esse paciente tenha uma velhice, uma terceira idade, seja ativo o máximo possível, que fique independente o máximo possível, para que ele execute de forma sozinho as suas atividades de vida diária, até porque a dor ela é limitante, né? Não só fisicamente, mas
psicologicamente também a dor limita muito as pessoas, né? A gente é uma pessoa que sente dor constante, ela se torna antissocial, né? Não tem essa capacidade, não tem essa vontade de querer estar com os outros, porque está em dor constante. Então, a gente, com exercícios, fortalecimentos específicos, a gente consegue trabalhar toda a parte, todos os sistemas desse paciente idoso, né? Não só o músculo esquelético, mas a cardiorrespiratório, cognitivo, o geniturinário, né, desse paciente que vai ter muitas alterações falhou. Vai ter essas alterações, né, fisiológicas de perder urina, de tudo mais. Então, a gente consegue fazer esse tratamento para que ele possa ter uma qualidade de vida melhor nessa velhice, nessa terceira idade, que ele possa aproveitar esse tempo em que ele vai, teoricamente, estar aposentado, né, descansando. Então, para que ele possa ter, sim, sua independência, possa aproveitar com a tranquilidade, aproveitar os netos, enfim, viagens e tudo mais. Mas uma coisa é certa, em qualquer idade tem benefício. Eu lembro da minha avó beirando os 90 anos, já começou a fisio em casa, né? E um fisioterapeuta, ela melhorava tanto a musculatura, a gente percebia, a massa muscular ainda melhora, ainda responde. E no período que ela estava fazendo a fisioterapia, ela não teve queda, né? De vez em quando ela tinha uns escorregões, umas falta de firmeza. Mas depois que colocamos a físio para ela em casa certinho, não teve esse problema. E depois que o físio dela passou numa prova, não pôde mais ir, a gente demorou a conseguir um outro que conseguia fazer o mesmo trabalho, aí ela fraturou o fêmur. É impressionante como a musculatura forte protege todos os órgãos, né? Foi batata. Tipo, um tempo depois, uns 6 meses após, mais ou menos, que ela tinha parado, teve a fratura do fêmur, que foi uma das inícios das complicações para que levou ao óbito, né? Já com 91 anos de idade. É verdade, né? O índice de queda, né, nos pacientes idosos, né, com fratura de fêmur, de quadril, enfim, de luxações, é muito grande. Então, se você pega um paciente desse que já tem um declínio fisiológico e ainda precisa ficar acamado por conta de uma queda e já tem os ossos totalmente fracos, né? A grande maioria já apresenta uma densidade óssea reduzida e você vai ter uma fratura. E aí, se for um paciente que não tem assim uma boa alimentação, a chance de recuperação vai demorar, então ele vai perdendo mais massa muscular ainda, que já vai ficar parado. Então, assim, ajuda, previne quedas. Eu sempre falo para os acadêmicos, o que a gente não pode melhorar, o que a gente não pode restabelecer, o que não precisa, não é o que não pode, o que a gente não precisa melhorar, o que a gente não precisa adquirir e o que a gente não precisa ganhar, a gente precisa prevenir, a gente precisa manter e a gente precisa preservar. E é uma coisa que devemos fazer, colocar os nossos idosos ativos para que eles fortalecer a musculatura, dar essa consciência de que o corpinho deles ainda deve sustentar o corpo, né, para evitar de quedas, evitar que eles fiquem dependentes e venham a ter problemas emocionais associados a essa dependência. Muito legal. Nós começamos o programa falando de dor e vamos encerrar com a pergunta: estou com muita dor, devo ficar parado? Devo ficar em repouso? É mito ou verdade, né? Igual aquelas questões. É mito ou verdade essa pergunta aí, doutora? É mito. Hoje nós não ficamos com o paciente somente deitadinho ali, fazendo eletroterapia, não. Nós colocamos, tem vários estudos, né, já de um tempo, em que o exercício reduz o quadro álgico desse paciente. Então, nós temos técnicas, né? A gente pode fazer um alongamento, reduz um quadro álgico, uma mobilização articular reduz um quadro álgico. Então, para que a gente vai deixar o paciente? Às vezes o paciente sente dor, mas é devido a uma fraqueza muscular. Então, você vai deixar esse paciente de repouso para quê? Para ele perder mais? Vai sentir mais dor, né? Vai sentir mais dor.
Então, quando você está em movimento, você acaba lubrificando também a articulação, então já ajuda, né? Você ativa a sua musculatura. Então, um paciente mais ativo, a musculatura mais forte, ele vai estar seguro, né? Vai ter estabilidade para se segurar, para se sustentar. Então, reduz sim, não é mito, gente, pelo amor de Deus. Claro que a gente vê cada caso, né? Não vai pegar um paciente também e colocar ele para sair correndo, politraumatizado. Não é assim. A gente tem que ter o bom senso de verificar cada situação. O paciente que tem uma dor na coluna, tem várias hérnias, eu vou colocar para fazer corrida? Nunca. Põe para fazer uma hidroginástica. Assim para o exercício. A gente adequa, certo? Tem uma paciente com lombociatalgia, eu vou pegar esse paciente, vou fazer um alongamento de cadeia posterior dele reforçado? Não vou fazer, porque eu posso aumentar o quadro de dor desse paciente. Então, eu verifico, né? O que eu posso fazer primeiro? Como conduta fisioterapêutica, eu priorizo sempre reduzir o quadro álgico do paciente, seja com aparelho, seja com exercício, seja com alongamento, seja com acupuntura, seja com o que for. Se eu precisar usar todas as técnicas, eu uso todas as técnicas, mas eu não deixo esse paciente repousando, eu deixo esse paciente ativo. Ótimo, viu? Não é para você ficar aí parada achando que é normal sentir dor ou normal não estar em movimento. E eu já gostaria de agradecer a doutora Nayara Rocha por ter aceitado o desafio de estar aqui no programa, passando todas essas informações para vocês, telespectador, e também para nós aqui, que a gente acaba aprendendo. Os meninos aqui ficam tudo ligadinho aqui, o Álvaro, o Jails, ficam ali sempre ali aprendendo, dizendo eles que já vão sair daqui formado em várias especialidades aí, em vários cursos aí, né? Vamos ver aí depois, né, doutora Rejane? Exatamente, eu também gostaria de agradecer o aceite o convite, né? E é muito bom estar ouvindo, né? Temas importantes que nos ajudam a ficar ligado no cuidado da saúde, né? E para você que está nos assistindo aí, fica a dica, né? Se cuide, preste atenção no seu corpo e não fique parado aí esperando a dor, né, passar, né? Tem que se cuidar. Muito obrigada, né? Eu que agradeço o convite, tá? Foi um grande prazer estar aqui respondendo, apresentando um pouco mais sobre a minha área, né? Falando da acupuntura, que talvez aqui na cidade muitas pessoas não conhecem ainda, mas que a gente tem ótimos resultados, né? São técnicas, né? Na fisioterapia não é só uma técnica, nós temos várias técnicas. E, gente, vamos nos movimentar, né? Vamos nos movimentar. O sedentarismo também causa dor, então vamos nos movimentar. Respeitando, claro, o limite do seu corpo, né? Quero começar a me movimentar. Então, vamos começar devagar, vamos começar aos poucos, vamos procurar uma orientação, vamos fazer um preparo para depois não precisar ir fazer um tratamento. Muito bem. Então, para você que precisa aí de atendimento, de uma melhor avaliação, pode estar agendando aqui, está passando aqui o telefone aqui embaixo, o endereço na Avenida Castelo Branco, 2438. Então, faça sua avaliação direitinho para você saber o que de fato você precisa ou não, né? Como foi colocado aqui em vários momentos do programa. É um atendimento individualizado, então passa lá, agende o seu atendimento, ok? E desde já eu quero agradecer a você, telespectador, que esteve aí conosco até esse momento aqui. Nosso muito obrigado. E nós sempre estamos aí trazendo o melhor para vocês, a melhor informação.